Tá chegando, hein? Só mais um mês aí, pouco mais de um mês para mais uma Copa do Mundo. Esse espírito, né, contagia todo mundo, velho. Impressionante como o brasileiro, ele se une nessa hora, Diego. Se apresenta aí, série especial aqui no Opinião Palestrina. Esse é o episódio de estreia, é um guia da Copa do Mundo. A gente vai falar bastante sobre todo o histórico até aqui. A gente vai falar bastante sobre a Copa do Mundo do Catar, né? Como será disputado, os grupos, as projeções e tudo mais. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, tá demais essa série. Curta esse vídeo, compartilha aí com seus amigos, dessa vez não só com palmeirense, compartilha aí com torcedores de todos os times, certo, Diego? Porque essa série aqui tá muito especial, né? A gente preparou com muito carinho, é muita informação, muitos dados, muita estatística, né? E a gente vai levar todas as informações para você, torcedor brasileiro, nessa Copa do Mundo maravilhosa no Catar, né? A primeira Copa do Mundo no Oriente Médio. E a gente vai falar demais sobre seleção brasileira também. Certo, Diego? Faz a sua apresentação inicial aí. Boa noite a todos, né? Hoje não é Avante Palestra, é Avante Brasil. Vamos aí falar bastante dessa Copa. Como o meu irmão falou, vamos falar um pouquinho do histórico das outras Copas também, os campeões, todas as informações, assim, um trabalho de muito carinho. Espero que todos gostem, se inscrevam, deixem um like, compartilhe e vamos lá, vamos começar a falar, né, Você deu boa noite, mas pode ser que alguém assista de manhã, assista à tarde. Verdade, é por causa do horário que eu estou agora, né? Qualquer horário, boa madrugada. Todo dia a dia. O importante é acompanhar a Opinião Palestrina. Exatamente, mas bora lá, vamos começar falando de todas as Copas do Mundo, as 21 edições até aqui. A gente vai falar aqui quais foram os campeões, os países sede, quais foram os vices também, né, os maiores campeões, e a gente vai começar a colocar na tela aqui muita informação para você a partir de agora. Então, pessoal, como vocês podem estar acompanhando aí, a primeira Copa, né, a Copa do Mundo começou a ser disputada em 1930, inclusive o país sede foi o país campeão, o Uruguai. Os dois primeiros países sede foram campeões. Exatamente. Então, assim, foi 1930 até 2018, são 21 Copas. Agora com 2022 vai ser a 22ª, porém nos anos de 42 e 46 nós tivemos uma quebra devido à guerra, né, Thiago? Isso. Por conta da Segunda Guerra Mundial não houve Copa tanto no ano de 1942 quanto no ano de 1946, por isso existe esse ato aí entre a Copa de 1938 e a Copa de 1950 que viria a ser disputada no Brasil, naquela tragédia do Maracanazo, né? Inesquecível, e que o Brasil acabou ficando ali com o vice-campeonato no Maracanã. E assim, outra curiosidade que a gente falou, os dois primeiros países sede foram campeões, inclusive no geral dessas 21 são 6 países sedes que foram campeão na sua casa, né? E assim, agora a gente tem o Catar aí, né? O último foi a França em 98, exatamente, o último campeão na sua casa. Agora a gente tem o Catar aí, né? Com a grande esperança. Já pensou na primeira Copa do Mundo do Catar? O Catar é campeão na sua casa. Então, estamos na torcida, né? Brincadeiras à parte, são 6 campeões nas suas casas, né? E agora vai ser a 22ª Copa disputada. Exatamente, aí assim, a gente tem outras curiosidades importantes, né, em relação ao número de participações. Se a gente for observar os países sede por continente, a Europa tem disparado aí o maior número, né, são 10 edições na Europa, né, dividida entre alguns países. A América do Sul vem na sequência com 5 edições, a América do Norte 3 edições, lembrando que a próxima Copa será disputada entre Estados Unidos, México e Canadá. Sim. Né? Então uma trinca aí, vai ter primeira mais vez, uma, né? Exatamente. Então a América do Norte vai passar a receber a sua 4ª edição na próxima Copa do Mundo. Nós também temos uma na Ásia, uma na África e por enquanto nenhuma no Oriente Médio. Essa será será a primeira. E na Oceania nenhuma e ainda não temos dados de Exato, terá. Não existe perspectiva, né? E se a gente for olhar o ranking dos países sede, nenhum deles recebeu mais do que 2 edições, né? Foram 5 países que receberam 2 vezes a Copa do Mundo: a Itália, a França, o Brasil, o México e a Alemanha. Os outros países, todos eles receberam uma edição de Copa do Mundo. E o Catar entrando nessa lista, né? Agora.
Agora aí na tela de vocês vai entrar, né, os maiores campeões, claro, né? O nosso Brasilzão no top, indo para sexta estrelinha. E vindo numa sequência de Alemanha com 4, Itália também com 4. Uma curiosidade, a Itália não está na Copa, pessoal, né? Não se classificou. Não se classificou. Argentina com 2, hermanos, vão ficar no 2. França com 2, Uruguai 2. E aí os 2 países com 1, Espanha e Inglaterra. Esses são os 21 títulos, desculpa. Distribuídos, né, entre essas seleções. E o interessante, a gente olhando a lista, né, que não existem campeões do mundo fora da Europa e da América do Sul. Do Sul, exatamente. E isso é uma coisa que demonstra a força do futebol nesses 2 continentes, né? Na Europa, onde o futebol foi criado, né, em América do Sul com uma tradição enorme. E é evidente que os melhores jogadores estão nesses lugares, né? São os países em que o futebol se respira, né? As maiores ligas estão nesses países. A América do Sul aqui tem o investimento também é muito forte, né? Porque a gente pega os Estados Unidos, tem um grande investimento em outros esportes, esses países investem muito bem no futebol, né? Exatamente. Tem toda uma questão socioeconômica, né, envolvida, o poder o Brasil e os países da América do Sul também muito cultural, né? Porque são países que o futebol é, assim, o esporte máximo. Exato, né? Exato. A questão da cultura é importante, porque mesmo outros países ricos, né, Austrália, por exemplo, mas não tem tradição de futebol, porque não é o primeiro esporte, exatamente. Japão. Com ligas, né, muito fortes no basquete, no futebol americano, enfim. O próprio hockey, né? Beisebol, enfim, são várias outras ligas muito mais importantes. Por isso a gente tem um domínio, né, dos países europeus e da América do Sul em relação aos títulos de Copa do Mundo. A gente começa agora a falar um pouquinho dos vices, né? Falar um pouco dos que chegaram no quase, né? O famoso cheirinho. A gente começa essa lista aí com a Alemanha. Maior participante de finais, né? São 8 finais, ganhou 4, perdeu 4. Né? Exatamente. Seguido aí por Argentina com 3, Holanda com 3, nosso Brasil... A Holanda que é o eterno vice, né? Exatamente. Mesmo quando teve o carrossel holandês, enfim, nos momentos mais altos de sua história, sempre ficou pau. Ficou no cheirinho. Seguido aí por Brasil, né? Itália, temos a Tchecoslováquia surpreendendo, essa daí na hora da pesquisa eu vou falar que eu não sabia. Tem 2 finais. Nos anos 30, quando a bola pesava 8 quilos. Anos 30, anos 50. Hungria com 2 também, outro país que me surpreendeu, seguido de França, Suécia e Croácia. Esses são todos os vices. Todos os vice-campeões nessas 21 edições. E um dado importante aí, né? Que se a Alemanha tivesse, como você falou, a maior finalista, então se tivesse ganho todos, teria disparado mais até do que o Brasil, porque o Brasil no total teriam 7, certo? São 5 títulos com 2 finais e a Alemanha 4 títulos com 4 finais. Mas continuamos ainda Mas chama atenção, né? Porque Brasil, Alemanha mostra, estão, né, ali mostra o quanto o time da Alemanha é realmente bom, né? Exatamente. Isso desde a separação, né? Quando existia a Alemanha Ocidental, a Alemanha Oriental, esses países, que a Alemanha, que na verdade era dividida em 2, né? Sempre chegava aí com muita força até os anos 90, quando há a unificação e tudo mais, e aí passa a ser um país só. Agora vai entrar aí na tela também os maiores artilheiros, né, Thiago? A gente vai falar um pouquinho aí dos caras que... Os matadores. Né? Aliás, não pode Allan Kardec. Sem falar. Os Borgias. Os Borgias da vida. Os Leme, pô, é isso. E a gente, na verdade, dividiu em 2 partes, né, Diego? A gente vai falar dos maiores artilheiros em quantidade, né? Então aqueles que somadas várias Copas. E a gente colocou também os maiores artilheiros por edição. Exatamente. Certo? Quem fez mais gol em uma única Copa. Exatamente. Então, impressionantemente, o maior artilheiro histórico de todas as Copas se chama Miroslav Klose. Exatamente. Ele que disputou 4 Copas do Mundo, 2002, 2006, 2010 e 2014, ele anotou 16 gols, mas em 28 jogos, né? Uma média de 0,57 gols por jogo. Inclusive uma curiosidade, o seu último gol passando o Ronaldo, né? Foi na Copa de 2014, disputada no Brasil, né? Exatamente. Foi um outro lamento, além do resultado do 7-1, a gente teve esse daí, né? Esse baque, mas como o Thiago falou, são 28 jogos,
Algo bem diferente de Ronaldo, que vem nessa sequência aí em segundo lugar, com 15 gols em 19 jogos. Em 19 jogos. Então a diferença é bem grande. E o Ronaldo tem uma média de 0,79 gols por jogo. Uma média muito maior do que a do Klose, né? Na sequência tem Gerd Müller, né, com 14 gols em 13 jogos, uma média impressionante, né? 1,0 gols por jogo, isso em 2 Copas apenas, sim, a de 70 e a de 74. E pode falar aí do Just Fontaine. Just Fontaine, nosso quarto lugar, vem aí com impressionantes 13 gols em apenas 6 jogos. Bizarro, velho. Bizarro, o cara era bizarro. Monstro, hein, velho? Francês. Média de 2,17. O cara comia a bola, velho. Em uma Copa só. Exatamente. Uma informação importante que a gente vai ressaltar no nosso outro quadro, mas em uma única Copa. Ele então, é assim, disparado que fez mais gols assim, em média, né? Exatamente, em uma única Não, Copa. aliás, em números absolutos, em uma Copa só, mas também a média dele é absurda. É maior do que todos os outros. Ele está em quarto, mas sua média de gols é fora do comum. Exato. Seguido aí, né, pelo quinto lugar, nosso... Nada mais, nada menos do que Pelé. Edson Arantes, o maior jogador de todos os tempos. Exatamente. 12 gols em 14 jogos, média espetacular também, média acima do Ronaldo, inclusive, 0,86 gols por jogo em 4 Copas, né? 58, 62, 66. Um diferencial de todos que de 4 Copas ele levou 3. Exatamente, né? Então, sendo assim, que em 62 ele se machucou, né? O Brasil ganha aquela Copa do Mundo, mas ele se machuca no começo. Ali tinham outros protagonistas, né? Garrincha costurando com a perna torta e tal. E aí o Brasil ganha o seu segundo campeonato mundial, mas o Pelé é monstro, né? 3 títulos. Sim. E tá ali na lista dos maiores artilheiros, né, de todos os tempos da Copa do Mundo, né? Do maior torneio do mundo. Exatamente, do maior torneio de futebol do planeta. E agora a gente vai para a nossa segunda lista, certo? São o top 5 maiores artilheiros em uma única edição, certo? Então a gente separou aqui 5 posições, na verdade, porque a gente acaba tendo jogadores empatados, né? Então são as 5 primeiras posições aí no top maiores artilheiros em uma única edição. Então a gente começa justamente com o seu jogador preferido, essa pronúncia maravilhosa, vai lá, Diego. É o Just Fontaine. Just Fontaine. Just Fontaine, desculpa o meu... Francês, faz muito tempo que eu não viajo pra Europa, então eu perdi um pouquinho o sotaque. Ó, vamos lá, Just Fontaine tem seus incríveis 13 gols, como nós falamos, em 6 jogos, média de 2,17 em uma única Copa, que foi a de 1958. Exatamente, seguido ali por Sandor Kocsis, o húngaro, 11 gols em 5 jogos, uma média até maior do que o Just Fontaine. Sim. Inclusive, acho que minutos antes eu falei que a maior média era do Just Fontaine, mas é mentira. Porque na verdade o Kocsis, ele tem uma média de 2,20 gols por jogo, velho. A média dele é ainda mais bizarra e ele jogou também... ele conseguiu esses números, né, na Copa de 1954. Inclusive ele tem um jogo com 4 gols, né? Exatamente. Aqui nas pesquisas, então assim, bem fora do comum. Na sequência, aí no terceiro lugar, nós temos Gerd Müller, que nós falamos, inclusive, dele na primeira lista, né? Exato. Acho que só o segundo lugar não foi citado na primeira lista, por enquanto. E aí ele tem 10 gols em apenas 6 jogos, média de 1,67. A Copa que ele disputou e fez esse belo, né, histórico de gols foi de 1970. O Thiago acho que esqueceu de falar, só a Copa do Húngaro foi 1954. 1954, acho que eu cheguei a citar, mas não tem problema, a gente reforça a informação. E aí, no top 4 aqui, empatados, né, com 9 gols, o Ademir de Menezes, né, o Ademir que jogou a Copa de 1950 e o Eusébio português fizeram aí 9 gols em 6 jogos cada um, a mesma média, né, coincidentemente, 1,5 gols por jogo, um na Copa de 1950, que foi o Ademir, e na Copa de 66, o Eusébio, na campanha de Portugal. E em quinto lugar nós também temos 2 jogadores, né? Que muda aqui é a média por conta dos jogos. O primeiro é o Guilhermo Stabile, exatamente, argentino. Guilhermo Stabile. Verdade, Guilhermo Stabile, argentino, né, para o nosso
nosso deleite. São 8 gols em 4 jogos, uma média também surpreendente, né? São 2,0 por jogo, porque assim, né? 8 gols em... Famoso 2 gols por jogo. 2 gols por jogo, exatamente. Em 1930, seguido pelo nosso Ronaldo. Neymar! Tomara, né? Ronaldo. 8 gols em 7 jogos. 7 jogos. Na Copa, né, que todos lembram, Cascãozinho, 2002, nossa última conquista, né? Exatamente. Você tinha quantos anos? Até eu tinha 7 anos. 8 anos. 7 anos, isso, eu nasci em 95. Verdade, 7 anos. Isso. Lembro pouco, lembro de cerveja na minha cabeça. Eu tinha 11 anos. Lembro alguma coisa, mas era criança ainda, não tinha muita ideia. Eu lembro que eu tava no bar do Mané, muita cerveja na cabeça, todo mundo bêbado e feliz, mas assim, lembranças boas. Inclusive, aí fala pro pessoal, quem puder pintar a rua, vamos entrar nesse clima. De Copa, irmão. Clima de Copa, se você mora numa rua fechada, ou uma rua que tenha espaço para você pintar, que não seja uma avenida, né, de grande circulação. Exatamente. Se for uma rua comum de bairro aí. Se você torce pra Argentina, seu safado, vai embora. Vai embora também, tá no país errado, está de sacanagem. Aqui é Brasil. Nós somos o país do futebol. E agora a gente vai falar um pouquinho da Copa do Catar, né? Exatamente. Agora a gente vai começar a falar da próxima Copa, essa Copa que acontece daqui um mês, pouco mais de um mês. Primeira Copa no Oriente Médio, uma Copa histórica. A gente já tem aqui todas as seleções, né? A gente vai falar bastante aqui dos grupos. Sim. A gente vai falar sobre os nossos palpites. Lembrando que a gente vai dividir essa série aqui em 33 episódios, certo? Exatamente. Esse é o primeiro, que é o guia, a apresentação da Copa do Mundo, de todo o histórico. A gente vai falar dos estádios aqui também, né? De curiosidades, números e tudo mais. Mas a gente vai fazer um episódio para cada país, para cada seleção que representa o seu país. Certo? Isso, para a gente poder entrar a fundo, né, explicar para vocês conhecerem um pouco do país. Às vezes a pessoa tem uma curiosidade, né, só conhece por nome, não sabe nada, então assim, a gente se aprofundou para poder estar levando essa informação para vocês da melhor forma. Então está muito rico, velho. Está muito rico, são muitas informações. A gente pegou dados de PIB para entender se o país é rico, se não é. Pegou dados de IDH para saber se o país é desenvolvido ou não. Por quê? Porque a gente acha que isso é importante para você, torcedor, se sintonizar. Pô, esse país aqui é pobre, pô, os caras vão dar o sangue pela nação, porque isso aqui é uma... E entender também um pouco, né, do porquê às vezes o país não se desenvolve tanto no futebol, porque que não consegue chegar também. Exatamente, infelizmente alguns países jogadores trabalham em outras profissões. Então assim, para você entender a dificuldade de cada país, né, a cultura de cada país, o que eles têm de representatividade no futebol, o que de maior para eles as conquistas, a gente colocou as conquistas, o que regionalmente essas seleções já ganharam, né? A gente colocou também todo o time base, né? O treinador, desde quando ele está treinando o time. A gente colocou os dados técnicos do futebol artilheiro, também. Quem é o artilheiro, o craque. E várias informações sobre o país mesmo, né? A questão se é um país religioso, né? Se tem uma predominância ali de uma religião, para entender os costumes. Tá bem informativo. Tá muito bacana, muito legal. Acompanha. Eu deixo o convite aqui para você. Ficou demais, né? E de novo, não é só para palmeirense. O objetivo é justamente a gente disseminar a informação aí para todos os torcedores. Certo? Então agora a gente vai falar especificamente sobre a Copa do Mundo no Catar e a gente vai começar falando justamente da divisão dos grupos. Certo, Diego? Certo, então vamos colocar aqui na tela para você. Vamos lá, começando ali, né? Nosso canto esquerdo com o Catar, Equador, Senegal e Holanda. Grupo A, o grupo do país sede, o Catar que está na sua primeira Copa do Mundo. Agora grupo B, Inglaterra, Irã, Estados Unidos e País de Gales. E aqui uma curiosidade, né? Na verdade, o Reino Unido, né, ele envolve ali uma série de países e o País de Gales, ele no futebol acaba sendo separado de todo o Reino Unido, né? São seleções se disputa diferentes, né? E coincidentemente caíram no mesmo grupo. Vamos lá, grupo C, né? Grupo dos hermanos. Esse grupo vem de Argentina, Arábia Saudita, México e Polônia. Já um grupo um pouquinho mais complicado, um nível técnico um pouco mais alto. Eu acho que a Arábia Saudita, brincadeira. Infelizmente, se classificar em primeiro, é isso que você quer dizer? Infelizmente os hermanos estão em primeiro lugar, para mim não tem a possibilidade.
Em segundo, eu acredito que o México passe, porém, também acho que vai ter uma briga com a Polônia. Lewandowski neles. Apesar de que o Lewandowski na Polônia joga sozinho, né? Coitado. Desculpa, assim, pode ser que tenha algum outro jogador pra alguém, mas eu desconheço. Então, assim, ele joga sozinho, é isso, vai ser Lewandowski mais 10. Bora lá pro grupo D da Copa do Mundo do Catar: França, Austrália, Dinamarca e Tunísia. Pra mim, Diego, esse grupo aqui não tem segredo. É França em primeiro e Dinamarca em segundo. Também. Acho que a Austrália não tem a menor chance, né? E a Tunísia, coitada, também não tem chance. Não, eu também acho que esse grupo está bem definido, né? Apesar da Dinamarca não ser esse país tão forte, mas assim, entre Dinamarca, Austrália e Tunísia, realmente a Dinamarca leva vantagem. Agora a gente vai partir agora para o grupo E, né? Grupo E que vem aí de Espanha, Costa Rica, Alemanha e Japão. Não tem muito segredo também, aqui né? Acho que não vai ter surpresa. Não tem surpresa, só se o Japão vier inovando aí com algum robô aí de atacante, né? Mas tem um ponto aí, hein? Em 2 Copas pra trás, a Costa Rica surpreendeu no grupo que tinha Itália. Verdade, eu não lembro, verdade. tinha uma outra seleção que era a favorita Verdade. e que ficou pelo caminho. E agora grupo F: Bélgica, Canadá, Marrocos e Croácia. Outro grupo também que dificilmente teremos surpresas, né? Bélgica e Croácia. Agora vamos pro grupo G, né? Grupo G que começa com quem? Nada mais, nada menos que o maior campeão do mundo. O maior... Brasil! Segue nós. Brasil, Sérvia, Suíça e Camarões. E o último grupo, manda bala aí, Diego. Portugal, Gana, Uruguai e Coreia do Sul. Portugal, né, a última Copa do nosso CR7, podemos ver aí. Talvez, né, porque ele não gosta que aposentem. Exatamente. Talvez ele jogue mais 50 anos. Todo mundo, pra mim, é a última Copa dele. Exato. E não dá nem pra falar que é a última em alto nível, né? Que a de alto nível pra mim já foi. Ele vai disputar. Beleza. Mas se ele quiser vir pro Palmeiras, tá convidado. E midiática será a contratação, né? Mas é isso, a última Copa do nosso CR7, a história sendo escrita aí, né? Infelizmente, um dos maiores jogadores do futebol do mundo, né? Assim como o Messi daqui a pouco. Então, assim, quem puder aproveitar, desfrutar né, desse momento, porque realmente, assim, a gente pode falar o que for, mas o cara é um monstro, o cara é robozão. Isso, é dos tops mundo, né? E agora a gente vai falar um pouquinho do Catar, né? Exatamente, a gente falar de algumas curiosidades, né? A gente começa falando dos estádios, certo? Exatamente. E um dado curioso, né? Serão 8 estádios nessa Copa do Mundo do Catar e é a primeira vez na história, Diego, e você, torcedor, seja palmeirense ou não, né? Torcedor de qualquer time, torcedor da seleção brasileira, certo? É a primeira vez que nós teremos 8 estádios num raio de 70 quilômetros. Tudo pertinho. Tudo pertinho, então... É a única Copa do Mundo que você pode assistir até 4 jogos no mesmo dia. Sabia disso, Diego? Não, essa eu não sabia. 4 jogos no mesmo dia. Dá pra você assistir um, sai, vai pro outro, sai, vai pro outro, sai, vai pro outro. É lógico que seria muita loucura fazer isso, né? Mas... Fora que tem que ter muito cascarinho. A questão da grana você esquece. Porque assim, inclusive pra ir pro Catar, pra Copa do Mundo, você só pode ir com... ingresso comprado, hospedagem comprada, você não vai pode... fazer nada lá. Exato, não existe como em outras Copas, por exemplo, emite a passagem, eu durmo na areia e vê qual é que é. Não, o governo do Catar está super rigoroso, super criterioso, só emite um visto de entrada, um visto especial para a Copa, se o torcedor tiver já um pacote comprado. Com ingresso, e tudo, exato. Local para ficar, com hospedagem, exato. Então, se não tiver isso, não dá para acompanhar a Copa do Mundo. E claro... Então você que estava pensando em ir, já procura um hotel, compre o seu ingresso. Exatamente. Chama a gente. Exatamente. A gente trabalha aqui com viagens, então depois a gente deixa o nosso contato aqui na descrição do grupo, certo? Então, são 8 estádios divididos aí na região metropolitana de Doha, certo? A gente vai falar especificamente de cada um, porque são poucos estádios, então dá pra gente falar aqui rapidamente. Manda bala aí, Diego. Vamos lá. A pronúncia começa... O estádio de Khalifa International, um estádio de 1976, porém ele foi reformado totalmente reformado, estádio novo. O segundo, o Al Bayat Stadium,
tem capacidade para 60 mil lugares e ele será palco da abertura. Né? Da Ele Copa. fica em Al-Khor, região metropolitana de Doha. Exatamente. No nosso terceiro estádio, nós temos o estádio Al Janoub. Que isso, hein, Cachoeira? Tá melhorando. Estádio Al Janoub também com 40 mil lugares. Estádio novo, como nós falamos, os demais todos novos, né? E onde ele fica? Ele vem localizado aí em Al-Warq. Al-Wakra. Certo? Vamos para o quarto estádio, Diego. É o Ahmad Bin Ali. Ahmad Bin, gostou da pronúncia? Muito bonito. Que isso, hein, velho? 40 mil lugares, ele que depois da Copa será reduzido para 20 mil lugares. E o nosso aí quinto estádio... Esse tinha que ficar para você, porque a pronúncia você é... Esse aqui, Alto Mama. Alto Mama. O estádio do Alto Mama também tem 40 mil lugares, vai ficar 20 mil lugares apenas pós-Copa. Sexto estádio, Education City, 40 mil lugares, ou Education City, né, para quem for mais refinado, mas Education City para nós aqui, 40 mil lugares e ele será reduzido a 25 mil lugares após a Copa do Mundo e ele também fica em Doha, Diego. É isso aí. E o nosso sétimo lugar vem o estádio, a pronúncia é fácil, estádio 974, né? Um estádio para 40 mil pessoas e esse, inclusive, é o estádio que será totalmente desmontado pós-Copa, né? Exato, ele tem um layout todo diferente, você tá vendo aqui na tela, né? A gente tá colocando a imagem de cada estádio, mas você observa a arquitetura dele, né? Um estádio com uns containers e tal, ele é muito diferente. Esse estádio pós-Copa, ele será totalmente desmontado. Então, ele fica na Bahia, ali no porto de Doha, no né? porto Na região de Doha, isso. Mesmo. A região é Ras Abu Abdul. Que isso, hein, velho? Tá, é praticamente um Qatar. Já tô pronto, só falta a passagem, o ingresso e o dinheiro para ficar lá. E agora o último estádio, o estádio do encerramento da Copa, da finalíssima, certo? É o estádio Lusail, são 80 mil lugares. E ele fica na cidade de mesmo nome, Lusail. O estádio do Hexa. Estádio do Hexa, exatamente. Anota aí para você não se perder. Ele que será esse palco, né, da final da Copa do Mundo. E depois da Copa do Mundo ele vai virar um centro comunitário. Né? Então é interessante notar que, dadas as circunstâncias dessa Copa do Mundo, né, foram 7 estádios construídos do zero, Diego. 7 estádios. E aí existe uma preocupação muito grande, o que será feito com esses estádios depois? Porque é um país que realmente, como a gente falou, esse no caso não é um país pobre, né? Exatamente. Mas é um país em que o futebol culturalmente não tem... é a tradição. Exatamente. Né? Então não iriam lotar 40 mil lugares. Exatamente. Não é a realidade. Os jogos, eles na verdade são muito esvaziados. Né? Sim. Então não existe a necessidade de construir estádios gigantescos. A maioria deles terá a metade da capacidade, certo? O outro parte será desmontado, outro vai virar centro comunitário. Então são os vários usos, né, que o governo qatari enxergou ali para poder não transformar esses estádios nos chamados elefantes brancos. Exatamente. Né? Mas fechado esse parênteses, vamos falar aí do Qatar um pouquinho mais. Uma curiosidade sobre essa Copa, Thiago. Por que essa Copa vai ser disputada entre novembro e dezembro? No Catar, no verão, as temperaturas chegam a 50 graus Celsius, Diego. Então imagina você jogar bola né? num calor de 50 graus, isso a temperatura, imagina a sensação térmica. Exatamente. É absurdo, então não teria condições. Uma curiosidade legal também, todos começaram a ser construídos no ano que foi anunciado que a Copa seria no Catar, que foi o ano de 2010. Então, desde 2010 já estava prevista a Copa do Mundo no Catar e as construções seguiram. Inclusive, a gente vai falar sobre isso, Diego, porque é uma questão polêmica, inclusive, né? Vários órgãos internacionais de proteção do trabalho, mas têm feito acusações ao governo qatari, né, por conta aí das condições humanitárias, né? Mas o governo qatari se defende dizendo que seguiu as regras, seguiu os protocolos, né? Seguiu os protocolos. Para a gente ter ideia, 30 mil trabalhadores atuaram na construção dos estádios ao longo de todos esses 12 anos, né, de construção aí dos estádios, né? E a entidade respondeu, inclusive, a uma demanda da Federação
da Dinamarca, que Sim. pretende boicotar. Né? Teve a questão do boicote, o uniforme tudo vermelho, né? Justamente para boicotar. Na verdade, não foi a Dinamarca, mas a fornecedora de material esportivo da seleção da Dinamarca. Sim. E fez uma acusação grave, né? De violação dos direitos humanos desses trabalhadores. O governo Qatar se defendeu dizendo que seguiu todas as regras e colocou inclusive alguns números, né? Dizendo que eles respeitam, né, esses trabalhadores, seguiram todas as regras e que durante a Copa do Mundo nós teremos 150 mil pessoas envolvidas na organização do evento, trabalhando no evento nas mais diversas áreas, sendo que mais 40 mil estarão só na questão da hospitalidade, né? No receber, no tratar ali dos turistas. Aí e tudo 190 mil pessoas envolvidas nessa Copa, né? Então realmente assim é bastante, um número expressivo, muito expressivo, assim. A gente espera, eu espero assim que vai ser realmente uma Copa inesquecível. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Lembrando, nós teremos mais 32 episódios. Exatamente. Isso é só o começo. Exatamente, 32 episódios. Cada um a gente vai falar de um país que será representado por sua respectiva seleção. Então tá muito rico, muito bacana. Esses vídeos serão menores do que esse, Diego, certo? Sim. A gente vai tentar chegar geral de 10 a 15 minutos no máximo, justamente para não ficar maçante para você. Mas esse aqui, como era a abertura, a gente quis falar de vários dados, acabou ficando um pouco mais extenso. Mas todos os dias nós teremos aí um vídeo de cada país, de cada seleção, com 10 a 15 minutos, falando tudo sobre esse país que será representado, certo? Um dia, um episódio até o início da Copa do Mundo, certo, Diego? E a gente vai lançar esse vídeo todos os dias às 18 horas, certo? Ininterruptamente até o pontapé inicial da Copa do Mundo, certo? Certo. Finaliza aí, Diego, dá o seu tchau e bora lá. Gente, muito obrigado. Como meu irmão falou aí, acompanha a série, se inscreva no canal, curta, ativa o sininho, segue nós, deixe sua opinião, certo? E é isso, avante Brasil, em direção Bora, Brasil, bora! Bora! CX Brasil!